Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habite em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Hoje é dia 9 de novembro de 2021. Estamos na terça-feira da 32ª semana do Tempo Comum. No dia de hoje a igreja celebra a festa litúrgica da dedicação da Basílica do Latrão. O Palácio do Latrão, propriedade da família imperial, tornou-se no século IV habitação particular do Papa. A Basílica adjacente, dedicada ao Divino Salvador, foi a primeira catedral do mundo. Aí se celebravam especialmente os batismos na noite de Páscoa. Mais tarde dedicada também aos dois santos João, o Batista e Evangelista. Foi por muito tempo considerada a Igreja Mãe de Roma, e nela se realizaram as sessões de 5 grandes concílios ecumênicos. Unindo-se hoje à Igreja de Roma, as igrejas de todo o mundo lhe reconhecem a presidência da caridade, de que já falava Santo Inácio de Antioquia. Analogamente sucede na festa da consagração da Igreja Catedral de cada diocese, a qual estão ligadas todas as paróquias e comunidades que dela dependem. Todo edifício igreja é consagrado a Deus e pretende exaltá-lo por um mistério da salvação, ou pelas maravilhas operadas nos anjos, em Maria ou nos santos. A sigla DOM, que a gente vê nas catedrais, Deo Optimo Máximo, a Deus Boníssimo e Excelso, domina o frontão dos edifícios sagrados. Esta é uma festa do Senhor. O Verbo, fazendo-se carne, armou a sua tenda entre nós. Cristo ressuscitado está presente em sua igreja. É dela a cabeça. As igrejas de pedra ou tijolos são um sinal dessa presença de Cristo. É Ele que aí fala, dá sem alimento, preside a comunidade reunida em oração, permanece conosco para sempre. Sacrosanto Contílio número 7. O cenáculo, a igreja doméstica, as basílicas paleocristãs, as catedrais medievais, os edifícios sacros da Renascença ou do Barroco, as arquiteturas religiosas modernas são sempre qualificadas segundo a dimensão do homem. Em todos os tempos, a comunidade projetou na estrutura de seus edifícios a imagem que tem de si mesma. Às vezes a imagem de igreja resulta bastante velada. Contudo, jamais faltaram as pedras vivas para a construção do templo espiritual, do qual o ressuscitado é a pedra angular. As imagens de Maria e dos santos, suas relíquias, com as quais costumamos cercar nossas eucaristias, têm a função de lembrar-nos que a condição privilegiada para toda a oração é a comunidade. Oremos. Ó Deus, que edificais o vosso templo eterno com pedras vivas e escolhidas, difundi na vossa igreja o Espírito que lhe destes, para que o vosso povo cresça sempre mais, construindo a Jerusalém celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje, profecia de Ezequiel, capítulo 47, versículos de 1 a 2,
versículos de 8 ao 9 e o versículo 12. Vi sair água do lado direito do templo, e todos que esta água tocou foram salvos. Rezemos com o salmista o Salmo 45. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Mais uma vez. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Atentos à escuta do Santo Evangelho. João capítulo 2, versículos 13 ao 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumina nossa mente e o nosso coração, para compreendermos bem a palavra que nos foi anunciada. Leitura de hoje, a primeira e também a do Evangelho, belíssimas leituras. Nos fala da importância do templo, da igreja. A igreja de tijolos, de pedras, é o sinal da igreja que nós formamos na doutrina dos apóstolos, na fé que recebemos dos apóstolos. Faz sentido um templo, uma capela edificada com esmero, com capricho, se ali se celebra a vida, se ali a gente aprende, se ali é transmitida a fé, se somos ensinados nos caminhos corretos. Para isso existem as capelas, para as reuniões nossas, a fim de prestarmos a Deus um culto agradável em comunidade. Mas é apenas um sinal exterior do que nós devemos ser enquanto igreja espiritual, que é a mais importante. Ezequiel, na primeira leitura, traz uma imagem linda do templo que faz jorrar águas abundantes. Olha que interessante, Ezequiel, ele é de uma família sacerdotal. Já dissemos isso aqui uma outra vez, em uma outra reflexão, que o sacerdócio, naquele tempo da antiga lei, não era necessariamente uma vocação, mas os que nasciam em determinada tribo, esses herdavam o sacerdócio, era por herança. Ezequiel era da tribo de Levi.
Ezequiel era de uma família sacerdotal e ele cresceu vendo o templo muitas vezes corrompido, um lugar onde se oferecia sacrifícios a Yahvé, ao Deus único de Israel. Ali mesmo, muitas vezes, no fundo, em outros departamentos daquele lugar, em outros cômodos daquele lugar, se oferecia incenso aos outros deuses pagãos. Alguns corromperam o templo. A imagem que Ezequiel tinha quando cresceu de um templo profanado, como aquela pele podre que vai apodrecendo as demais partes do corpo se não for cortada, se não for extirpada aquela ferida, aquela gangrena. Assim que ele via o templo. Mas não é a imagem, não é essa a imagem que prevalece na vida de Ezequiel. Agora, no final já do seu livro, ele tem essa imagem esplêndida daquele templo que ele mesmo viu sendo corrompido. Vê uma imagem de águas que correm do templo, e por onde aquelas águas passam, elas levam vida, levam saúde, levam restauração. As margens, em ambos os lados, por onde aquele rio que vai se tornando cada vez mais caudaloso, cada vez mais impetuoso, vai passando, as árvores vão frutificando, dando frutos. E a leitura traz um detalhe belíssimo, porque não é somente frutos temporais durante alguma temporada, não, é todos os meses elas darão frutos, porque aquela água traz vida. E se encontrar com as águas salgadas, as águas que não servem para o consumo, essas águas que emanam do templo, que nascem do templo, elas, ao tocarem em outras águas, deixam as águas boas para o consumo. E se encontrar água suja, limpam as águas sujas que encontrarem. Que imagem maravilhosa! Assim deve ser a nossa vida na graça, a vida na igreja. As paróquias, as nossas capelas, nossas comunidades devem fazer emanar esse rio de graça que por onde passa leva purificação, leva transformação, leva vida. Se a gente pegar um pouco de água limpa e pôr num recipiente que tenha água suja, a água limpa vai se sujar, mas esta água do templo não, ela não se suja, ela que purifica, ela que limpa a água suja. É assim que nós queremos que aconteça com as nossas famílias. Porque no Evangelho Jesus encontra uma cena parecida com o que o pequeno Ezequiel encontrou na sua infância. Ele encontra ali no templo vendedores, as pessoas usando o templo para outras coisas, para o comércio e não para o devido culto a Deus. Então ali se tornou um lugar de opressão. E Jesus purifica aquele templo e diz: olha, destrua esse templo, em 3 dias eu reconstruirei. E ele falava do templo do seu corpo. E de fato, historicamente, aquele templo foi destruído na década de 70 do primeiro século pelos romanos. Não sobrou pedra sobre pedra. Mas Jesus falava do templo do seu corpo. Então Jesus, ele é o templo por excelência. É o lugar do encontro com Deus. É dele que emana a vida nova. É dele, do seu sangue que foi derramado na cruz, de onde saiu sangue e água, que é esse templo que jorra vida e por onde passa leva transformação. Jesus, com seu sangue misericordioso, esse rio caudaloso, cheio de vida, que brota do templo da tua cruz, passe em nossas famílias, passe em nossas comunidades e vá purificando, Senhor, limpando todas as nossas realidades. Vai purificando, Senhor, os matrimônios, vai purificando, Senhor, os casais, purificando as famílias, purificando os filhos e as filhas, purificando os nossos corações, purificando nossos bairros, nossa sociedade, nosso país. Porque esta água, por onde passar, essa água que emana de ti, Senhor, por onde passar, levará a vida nova. Tudo vai se transformar e nós cremos e pedimos: passa, Senhor,
em nossa vida, trazendo transformação e restauração. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, nos conduz à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.